Quero chamar o próximo vídeo aqui, dividir a tela com outro amigo e ouvir o que ele tem a falar depois de ter lido o que eu escrevi. Meu amigo Danilo Figueira, passando para te parabenizar por nos presentear e abençoar o corpo de Cristo com mais uma das suas obras. Não esconde ninguém minha admiração por você como pessoa, como líder e como mestre na palavra, em especial a maneira como você escreve. A pergunta a você, para instigar o povo a ler esse material que eu já tive acesso antes, por que é tão importante exercermos uma liderança acima da média? Bom, Luciano é meu mestre favorito, eu falo isso em público sempre, né? Aliás, ele é culpado desse meu ministério como escritor, porque eu já disse muitas vezes, pelo Brasil afora, que se eu tenho escrito livros é porque esse cara me oprimiu para isso. Ele não apenas me incentivou, ele me oprimiu, porque cada vez que se encontrava comigo, já sabendo que eu tinha alguma habilidade para escrever, ele insistia para que eu transformasse as pregações, enfim, os pensamentos em textos que pudessem ser chamados de livro. Então, obrigado, Lu, pelo seu carinho, pela sua generosidade e pela pergunta. Eu escrevi sobre liderança acima da média, em primeiro lugar, porque eu fui desafiado pela palavra. Foi lendo o texto bíblico. Na verdade, eu não pensei assim, deixa eu escrever um livro sobre liderança acima da média. Eu estava diante da Bíblia, lendo essa passagem tão importante do livro de Gênesis, e essa expressão, José foi destacado entre os seus irmãos, me desafiou. E eu quis mergulhar naquilo, e enquanto eu mergulhava, Deus estava me desafiando a ser alguém que causasse uma influência maior do que a que eu estava causando, e eu continuo debaixo desse desafio. E de perceber que muitas pessoas, houve um tempo em que a igreja tinha o desafio de despertar gente para a liderança. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério pastoral, eu estou falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás, eu tinha lá os meus 17 anos, era difícil encontrar alguém no meio da igreja que quisesse ser um pastor, que admitisse o chamado para a liderança. As pessoas tinham medo disso, era a minoria. Bem, o Espírito Santo reverteu isso, e hoje, numa igreja como a que eu pastorei, centenas e centenas de pessoas já são líderes, e muitos deles desejam níveis maiores de liderança, então se perdeu o medo de uma forma geral. Mas não basta ser líder, não basta assumir o desafio da liderança, é preciso querer ser um líder excelente. E é exatamente por isso que eu decidi colocar no papel aquilo que Deus estava falando comigo através da palavra. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você que talvez já exerça um nível de liderança dentro da igreja ou em outros cenários, dentro da sua família, dentro da empresa onde você trabalha. Você vai ser desafiado a sair do comum. Você vai ser desafiado a fazer coisas e ser mais do que você é. E isso é um bom sinal. Deus nunca nos chama para fazer o que nós podemos. Ele sempre nos chama para fazer o que nós podemos nele. Esse é o motivo. Obrigado, Luciano, por participar e por fazer parte da minha vida como um amigo de casa. Deus abençoe seu ministério. Continue nos enchendo de literatura e de pregações que nos fazem encontrar o rumo certo. Deus te abençoe.